Muito bem, estamos aqui hoje para deixar mais uma reflexão para você. E hoje a gente quer falar sobre maturidade, um termo muito utilizado em pregações, em palestras, e a Bíblia é a fonte, de muitas dessas afirmações sobre o que é maturidade. Inclusive, quero citar aqui o texto que diz o seguinte, Hebreus 5, 12 a 14, diz assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Veja só, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, ou seja, para os maduros, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E após essa leitura, eu posso afirmar que para muitos basta apenas lermos esse texto para darmos aí a definição do que é maturidade. Então, para alguns, maturidade é apenas ser alguém que está pronto para se alimentar de um alimento sólido, Ou seja, alguém que se tornou apto para discernir tanto o bem quanto o mal. Porém, quando a gente pensa na palavra maturidade, a gente tem que levar em conta que nós estamos falando de um termo polissêmico, ou seja, um termo que vai assumir significados diferentes conforme o campo do saber onde essa palavra é utilizada. E eu vou citar aqui para vocês algumas áreas do saber onde a palavra maturidade aparece. Por exemplo, a psicanálise fala da maturidade. Freud ele não vai tratar o termo diretamente, na teoria psicanalítica, mas ele vai relacionar a maturidade psíquica com a capacidade do ego de lidar com os impulsos do id e as exigências do superego. A maturidade, então, estaria na superação do princípio do prazer em favor do princípio da realidade. O princípio do prazer, que é o id, e o princípio da realidade, que é o ego, ok? Isso dentro da teoria psicanalítica. O Winnicott, que também é um psicanalista, ele vai destacar que a maturidade emocional implica a integração do self, o reconhecimento da realidade externa e a capacidade de se relacionar sem fusão nem isolamento. Lacan, um outro importante psicanalista, preferia falar em assunção subjetiva e na relação com a falta. Para ele, a maturidade não é linear, mas envolve a possibilidade de o sujeito lidar com a sua incompletude e com a alteridade. Melanie Klein, que também é uma importante psicanalista, via a maturidade ligada à passagem da posição esquizo-paranoide para a posição depressiva, ou seja, do mundo fragmentado e persecutório, que se manifesta na posição esquizo-paranoide, para a aceitação de que o outro é inteiro e ambivalente, como acontece na posição depressiva. Na psicologia, nós também vamos ver aí a utilização do termo maturidade, Na psicologia desenvolvimental de Piaget e de Erikson, nós vamos ter aqui um entendimento sobre a maturidade. Piaget vai associar a maturidade à capacidade de operar com o pensamento formal, ou seja, pensar de forma lógica, abstrata e reflexiva. Erikson vai relacionar maturidade à última etapa do desenvolvimento psicossocial, que é a integridade do ego em contraste com o desespero, quando o indivíduo aceita sua vida com um senso de plenitude. A psicologia humanista de Maslow e de Rogers vai entender maturidade, vai entender que maturidade significa autorrealização, autonomia, autenticidade, empatia e abertura à experiência. A psicologia positiva considera a maturidade como a capacidade de resiliência, sabedoria prática e cultivo de virtudes. A filosofia também dá a sua contribuição para que a gente possa entender o que é maturidade. Para Aristóteles, maturidade é o florescimento do ser humano no exercício da virtude, areté e da razão, alcançando a eudaimonia, a vida boa, a felicidade. Os estoicos, Sêneca, Marco Aurélio, maturidade para eles é aceitar o que não se pode controlar, viver segundo a razão e a natureza, cultivando a serenidade. Para Kant, que definiu maturidade como a saída da menoridade, ou seja, a capacidade de pensar por si mesmo sem depender da tutela de outros.
Nietzsche vê maturidade como a força de afirmar a vida em todas as suas dimensões, inclusive nas adversidades. O existencialismo de Sartre, Kierkegaard e Heidegger, para ele ser maduro, ter maturidade é encarar a liberdade e a responsabilidade da própria existência sem fugir da angústia que ela traz. Na sabedoria oriental, né, temos aí o budismo, que entende maturidade como compreender a impermanência, reduzir o apego e desenvolver compaixão, alcançando assim o equilíbrio da mente. O taoísmo vê a maturidade como o viver em harmonia com o Tao, né, aceitando o fluxo natural da vida, o Wu-Wei, sem resistências desnecessárias. O confucionismo vê a maturidade na prática das virtudes, Ren, Li e Wei, e no cultivo de relações éticas e responsáveis. O hinduísmo relaciona a maturidade ao Dharma, né, ao dever moral, a libertação dos desejos egoístas e a progressiva superação do ego rumo ao moksha, a libertação espiritual. E aí a gente volta novamente para a Bíblia, né, para a palavra de Deus. Então, a gente tem que levar em conta que há outras formas de ver a maturidade, não só como a Bíblia ensina. Poderemos, antes de citar a Bíblia, falar, por exemplo, da educação, outras linhas de conhecimento, né? A educação vê maturidade como a autonomia do aprendiz, né? A autonomia do aprendiz, a capacidade crítica e o aprendizado ao longo da vida. A sociologia entende a maturidade como a adaptação às normas sociais, mas também como capacidade de questionar as estruturas injustas. As neurociências associam maturidade ao desenvolvimento completo do córtex pré-frontal ligado ao controle de impulsos, tomada de decisões e empatia. E aí nós voltamos à Bíblia, voltamos à palavra de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando se falava em maturidade, nós pensávamos em quê? Em sabedoria, na Shokimah, no hebraico Shokimah, que vem do temor do Senhor, conforme Provérbios 9 e 10, né? Não é só uma questão de idade, mas discernimento e obediência a Deus. E muita gente percebe e fala de maturidade como se fosse apenas uma questão de idade. Então a pessoa tem muita idade, então ela tem maturidade. Não exatamente, ok? Não exatamente. No livro de Jó, por exemplo, nós vemos ali que os 3 amigos de Jó que o questionam, que o criticam, né, que buscam ali de alguma maneira culpá-lo pelas adversidades que lhe sobrevinham, eram pessoas muito mais idosas. Mas a gente vai ver que a sabedoria, né, a maturidade de fato está na palavra de Eliú, se eu não me engano, que era um jovem dos 3 amigos de Jó que ali estavam, né, dos personagens que participam, dos que falam ali. Eliú era dos mais jovens e ele vai demonstrar ter muito mais maturidade que os outros 3 amigos de Jó. Então, não necessariamente maturidade está relacionada a idade, mas sim a discernimento e obediência a Deus. O Novo Testamento, por exemplo, Paulo vai destacar o deixar as coisas de menino, né, conforme está lá em 1 Coríntios 13:11, e atingir a estatura de varão perfeito à medida da plenitude de Cristo, conforme Efésios 4:13. Maturidade espiritual à luz do que ensina a palavra de Deus, dentre outras coisas, é fruto do Espírito, né? Conforme Gálatas 5:22, 23, ali, a produção do amor, da paz, da alegria, do domínio próprio, da bondade, da benignidade, né? É perseverança na fé, é capacidade de amar como Cristo amou. Tudo isso a Bíblia vê no Novo Testamento como maturidade. Hebreus 5:14, que é o texto que a gente leu no início, destaca que o maduro é aquele que, pelo exercício, pela prática, sabe discernir entre o bem e o mal. Então a gente tem aí bastante material para a gente poder entender de fato o que é maturidade. Então, só para repassar, segundo a psicanálise, maturidade é lidar com os conflitos internos e a realidade externa. Para a psicologia, maturidade é o desenvolvimento integral, a autorrealização e a resiliência. Para a filosofia, é viver conforme a razão, a virtude ou a liberdade responsável. Para a sabedoria oriental, é a harmonia, é desapego, é compaixão. Para as ciências contemporâneas, é regulação emocional, é autonomia e consciência social. E na Bíblia, para a palavra de Deus, maturidade é crescimento espiritual e plenitude em Cristo. O meu objetivo é mostrar para você que não podemos dar uma única definição para o que é maturidade, sem levar em consideração o que os demais campos de saber podem nos fornecer de conhecimento para que nós possamos chegar assim a uma
conclusão do que estamos falando quando nós dizemos algo sobre a relação da maturidade. Antes de definir, né, se alguém é maduro ou não, se você tem maturidade ou não, leve em consideração aquilo que ensina a palavra de Deus, mas também não despreze as outras fontes de conhecimento, ok? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui, não deixe de curtir aí o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Valeu, tchau, tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser.